Vocês estão vendo a apresentação? Alguém vai responder no microfone? Sim, estamos vendo sim. Show, perfeito. Então, gente, a aula de hoje vai ser rapidinha, como eu comentei com vocês, inclusive, vão ser 3 aulas dos 3 temas. E aí eu vou começar com a adaptação celular. Bom, primeiro a gente tem um sumário do que mais ou menos vai ter nessa aula. E aí, a gente vai entender, primeiro, uma parte mais teórica do que acontece em uma lesão celular, bem direcionada para a prova prática de vocês. O que é a adaptação celular e quais são os tipos dela, como ela ocorre, tudo. Trouxe para vocês as 2 lâminas que foram apresentadas na aula teórica de vocês, que é da hiperplasia prostática e da displasia colônica. E no final a gente vai fazer umas questõezinhas das provas antigas. Bom, e aí a gente começa tentando entender o que acontece quando uma célula sofre uma lesão. E aí, basicamente, vai depender. Essa lesão teve uma elevada intensidade? Então, se foi uma lesão muito forte, essa célula vai sofrer uma morte celular, por necrose celular ou apoptose. Mas esse não vai ser o tema da nossa aula. Na nossa aula, a gente vai abordar lesões de baixa intensidade. Então, o que ocorre quando eu tenho lesão de baixa intensidade e, principalmente, quando ela é feita de uma forma um pouco mais crônica, repetida. E aí a gente tem uma adaptação celular. E aí, dessa adaptação celular, a gente tem 4 tipos: hiperplasia, hipertrofia, atrofia ou hipoplasia e metaplasia. E aí, essa lesão também de baixa intensidade, ela pode ser várias formas. A gente vai ver ainda alguns exemplos, mas pode ser química, traumática, térmica, tudo que vai levar a uma lesão celular, mas que não é forte o suficiente para matar. Então, ela vai se adaptar. E aí, como eu tinha comentado com vocês, tem a hipertrofia, a hiperplasia, a atrofia / hipoplasia e a metaplasia. A gente começa pela hipertrofia, que é quando eu tenho um aumento no tamanho da célula. Eu tenho uma célula normal, mas essa célula não tem capacidade de reprodução. Então, quando ela é muito estimulada, ela vai aumentar o tamanho dela. Quando eu tenho uma célula que tem isso, por exemplo, como os tecidos musculares, o musculado estriado, se ele tem um aumento do estímulo, ele vai aumentar o tamanho, mas não a quantidade. Já quando a gente fala de uma célula que tem capacidade de reprodução, de multiplicação, a gente fala de hiperplasia, ela vai aumentar o número de células, por exemplo, do tecido epitelial. Ela consegue se multiplicar, então eu aumento a espessura daquele tecido. Quando eu falo de atrofia, aquela célula vai diminuir de tamanho. Então, se ele tem um estímulo que foi diminuído, é como se a célula não precisasse mais. Está lá, a função dela tivesse sido diminuída. Então, ela diminui de tamanho. E a metaplasia não é quando eu tenho um estímulo mais forte. É quando eu tenho uma alteração no estímulo que eu dou àquela célula. Então, ela vai se adaptar. Ela altera o tipo celular dela. Certo. Aí, quando a gente fala de adaptação celular, a gente precisa ter calma nesse conceito e ter atenção. Por quê? A adaptação celular, ela vai dizer a respeito a uma mudança que ela Ingrid, vai... estão pedindo para entrar. Tá, um segundo, pera. Show. Obrigada. Sim, voltando. A adaptação celular, ela vai dizer respeito a uma modificação que ela é reversível. Então, tudo bem, você tem um estímulo, você aumentou esse estímulo, e aí a célula sofreu hipertrofia, hiperplasia, mas se eu tiro aquele estímulo, a célula volta ao tamanho normal. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai para academia, treina bastante, começa a ver os músculos, mas aí fica doente, para de treinar,
a gente regride, a célula volta ao tamanho normal, ela é reversível. E aí é que a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente fala sobre alguma mudança celular, algumas pessoas já pensam algo parecido com neoplasia, e a gente precisa ter muita atenção para diferenciar essas duas. A neoplasia, ela vai ser irreversível. Essa célula, ela passa a ter características embrionárias, então ela não é muito bem diferenciada, e aí é assim que a gente vai ter uma preocupação. Mas a adaptação celular, por mais que a gente vá ver situações em que ela pode sim ser um fator de risco para uma neoplasia, ela não é uma neoplasia e é um sistema meio que normal do nosso corpo, a adaptação celular. E aí, a neoplasia, ela pode ser por mutação genética. E essa mutação genética, muitas vezes, ela acontece devido ao estresse oxidativo. Então, como eu falei, mais na frente a gente vai ver um pouco mais detalhado. Mas para vocês já entenderem que quando eu tenho uma adaptação celular, isso vai ser algo normal do nosso corpo, uma forma do nosso corpo responder aos estímulos que a gente dá a ele. Mas se eu tenho uma adaptação celular junto a situações que causam risco para câncer, digamos assim, ela vai causar um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, junto com o mecanismo de adaptação celular, pode levar à mutação genética. E essa mutação genética que pode conferir uma neoplasia, um tumor. Mas a adaptação celular por si não é algo maligna e ela é reversível. O problema vai ser quando for irreversível, já sendo enquadrado como uma neoplasia. E aí, basicamente, quando que eu vou ter essa adaptação celular? O primeiro momento é quando eu tenho um aumento na demanda metabólica do tecido. Então, aí eu vou me perguntar, aquela célula tem capacidade de replicação? Se ela tem capacidade de replicação, ela, consequentemente, vai se replicar. Então, ela vai sofrer hiperplasia, que é um aumento da quantidade de células. Isso acontece nos tecidos epiteliais e conjuntivos. Quando a gente se corta, a pele cresce, é assim. Mas quando a gente fala de uma célula que não tem capacidade de replicação, a gente já vai falar sobre a hipertrofia, o aumento daquelas células que já existem, como, por exemplo, o músculo estriado esquelético. E aí, quando eu falo sobre a diminuição da demanda metabólica do tecido, aí eu já vou falar de hipotrofia, aquela célula vai diminuir o tamanho. E se esse estímulo, ou a falta desse estímulo, na verdade, for prolongada, aí eu já tenho uma situação de atrofia. É o que a gente vê muito em pessoas que, por exemplo, perdem movimento das pernas, ou algo do tipo. Com o passar do tempo em que ela não foi utilizada, o músculo atrofia. É normal. E aí, e se na verdade não tiver um aumento do estímulo, mas sim a mudança do estímulo, aí o meu tecido vai sofrer metaplasia, que é uma mudança na estrutura celular e tecidual. É quando um tecido maduro ele vai se diferenciar em outro tecido maduro. E é importante que vocês tenham na cabeça essa definição, porque quando a gente fala de um tecido maduro se diferenciando em outro tecido maduro, que a gente meio que exclui um pouco a neoplasia, porque quando a gente tem a neoplasia, ele vai perdendo características de uma célula madura. Ela já vai ganhando características de imaturidade celular, uma falta de diferenciação. Então, a metaplasia, tecido maduro, virando outro tecido maduro, devido a uma mudança do estímulo que aquele tecido sofre. Mas é algo totalmente reversível. Certo? Aí, em resumo, aumento do estímulo, o tecido vai aumentar. Diminuição do estímulo, o tecido diminui. Se muda o estímulo, o tecido, ele muda. Oi, Ingrid, licença. Oi. Desculpa, Thiago, eu ia só pedir pra ela liberar o pessoal. Opa. Que tem o pessoal tentando entrar. Pera. Tranquilo. Pois, Ingrid, por enquanto que tu vai liberando aí, tu Oi. falou da metaplasia. Aí Sim. eu me lembro que aquela coisa da célula acumular substância não entra aqui nessa história, né? Não, isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Mas eu vou até falar um pouco mais na frente, mas a gente vai entrar no processo de displasia que vai entrar isso.
Ah, tá certo. Mas eu até falei um pouco, eu tenho, pode ser um fator de risco a metaplasia, quando eu tenho esse processo de adaptação celular, que eu tenho a metaplasia, que é uma mudança, é, é uma mudança do tipo celular, da estrutura daquele tecido, e ela é somada com algum fator estressor. E aí, por exemplo, qual o nome? Estresse oxidativo, esqueci, o estresse oxidativo. E aí, assim, pode gerar uma neoplasia, que vai ter, tipo, o acúmulo, mas a metaplasia por si só, não. Deu para entender? Foi isso a pergunta? Foi. É só porque eu me lembrei que tinha essa história de acumular, e aí eu tava querendo encaixar na metaplasia, mas não, é outra coisa de Ah, fato. Beleza. entendi. Também tem uma coisa que o Paulo Goberlani falou, citou na aula prática de vocês, que uma das formas também de tipo, mudança celular seria o acúmulo intracelular, tipo, calcificação de gordura, mas ele falou que não era importante, tanto na aula prática de vocês, quanto a gente falando, ele falou que não era importante isso para a prova prática. Eu não sei se é isso também, pode ser. Enfim, vamos Perfeito, continuando. perfeito. Obrigado. Ó, se tu quiser deixar de ficar autorizando, é só tu ir nesse cadeadinho que tem aí do lado desse triângulo com um Aqui? quadrado e uma bolinha. Clica nele. Aí vai lá embaixo. Lá embaixo. Pronto. Aí tu bota assim, ó. Tá vendo? Tá confiável. Clica no abrir. Vale, meu Deus, eu não fazia a menor ideia. Pronto. Aí agora pode fechar. Aí qualquer pessoa que tiver o link entra sem tu precisar autorizar. Meu Deus, eu não sabia. Obrigada. Nada. Certo, gente. Continuando. Deixa eu abrir aqui. Aí eu trouxe para vocês os tipos de adaptação celular em que a gente vai falar mais detalhadamente sobre elas. A gente vai começar com a metaplasia, que a gente até falou um pouquinho, mas basicamente ela é uma adaptação celular que causa um pouco de preocupação, mas calma que eu vou explicar, mas ela ainda é reversível. Se for só a metaplasia por si só, ela vai ser reversível e não tem tanta preocupação. Mas a gente tem que entender que é uma reprogramação, mas não é associada ao dano ao DNA, que é o que a gente se preocupa e é o que a gente que chama atenção para a formação de uma neoplasia. Mas a metaplasia por si só é reversível e não está associada ao dano do DNA. Mas a gente chama atenção à metaplasia porque a maioria dos fatores que causam metaplasia, elas também vão causar alteração no material genético da célula. Então, quando a gente fala de material genético, aí a gente já pode pensar na formação de uma neoplasia. Então, a gente pode falar que é um risco para o câncer. Então, quando eu falo, por exemplo, do uso de cachimbo, que foi um exemplo que o professor Paulo usou nas aulas. O calor do cachimbo, ele vai fazer com que o tecido ele sofra uma metaplasia, porque é quente, aquele tecido não está acostumado com o calor, e ele vai ter uma mudança naquela estrutura celular. Mas, por si só, isso seria só um processo de metaplasia. Mas quem usa cachimbo, usa com algo. E normalmente você vai ter também a inalação de nicotina. E essa inalação de nicotina que causa estresse oxidativo nas células, e isso vai gerar um risco de dano celular, ou de dano do DNA, de mudança do DNA. Isso causa um risco de mutação. E aí, quando eu penso de mutação, eu já penso em um risco para câncer. Então, a metaplasia por si só vai dar câncer? Não. Mas normalmente ela está associada com fatores etiológicos que causam o câncer. Então a gente se preocupa, não por ela ter capacidade de causar uma neoplasia, mas porque normalmente ela está junto a fatores que causam esse estresse oxidativo. Então, por exemplo, outro exemplo aqui, que é o esôfago de Barré, que eu vou falar um pouquinho aqui, ó, na frente. O esôfago de Barré, ele vai ser uma alteração no tecido do esôfago por causa do refluxo gastroesofágico. Então, ele só está acostumado, é um tecido que está acostumado com atrito, com a passagem da comida. Mas quando aquela pessoa tem o aumento
do ácido, o ácido volta, aquele tecido começa a sofrer esse estresse químico e sofrer um processo de metaplasia. E aí, esse processo de metaplasia, ele por si só não tem um risco assim de câncer, de neoplasia. Mas, se associado, por exemplo, a uma H. pylori, que é uma bactéria que pode ficar no estômago, isso pode causar um estresse oxidativo e, assim, uma mudança no DNA. Por consequência, aumenta o risco a câncer. Então, basicamente, eu acho que deu para vocês entenderem. Metaplasia vai ser quando tem uma mudança do estímulo. Ela, por si só, não vai causar o risco de câncer, mas, normalmente, ela está associada, sim, a algo que causa esse risco. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção já quando tem a metaplasia. A gente presta atenção porque é algo reversível. E eu vou tratar o que é reversível, porque se, de fato, tiver a mudança no DNA, aí já vira irreversível e eu vou ter um problema muito maior. Então, aqui vocês conseguem ver a mudança do tipo celular por causa da metaplasia devido ao aumento desse ácido. Certo. Aí, quando eu falo de hipertrofia, eu tenho um aumento no tamanho das células. E ela vai acontecer principalmente em tecidos musculares. E aí eu tenho a fisiológica. Isso o professor também não deu um destaque, então acredito que não vai cair especificamente na prova de vocês, o tipo fisiológica, patológica. Mas é bom entender que a hipertrofia ela vai acontecer mais em tecidos musculares. E aí, a fisiológica, o que a gente vê no aumento dos músculos, devido ao estímulo. Já a patológica, eu trouxe para vocês a miocardia hipertrófica, que vocês vão ver no semestre mais na frente, mas isso pode acontecer principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca. O coração ele já não está muito bem, então ele precisa se esforçar mais para conseguir lidar com o corpo. E aí esse aumento de esforço faz com que ele faça uma hipertrofia e vocês percebem que simplesmente não tem mais nem espaço para o sangue circular aqui dentro. E aí os sintomas da insuficiência cardíaca aparecem justamente quando o coração já está totalmente inviável, digamos assim. E aí isso é uma alteração patológica. Certo. Aí a gente tem a hiperplasia, que é o aumento da quantidade de células. E isso, eu trouxe para vocês a hiperplasia fibroepitelial, que é o que o professor destacou, e ele vai acontecer por um trauma crônico de baixa intensidade. Aí a gente tem o fibroma traumático, que acontece, por exemplo, em pacientes que precisaram de intubação, e uma intubação no período crônico. O atrito pode causar esse aumento das células para uma proteção mesmo do tecido. O calo, que a gente já sabe também, um atrito crônico. E a hiperceratose plantar, que também pode acontecer a hiperceratose em outras partes, mas basicamente eu posso ter também um atrito, mas, por exemplo, um trauma químico, químico não, um trauma térmico, cozinheiros, eles acabam se expondo muito ao calor. Então, a pele começa a ficar um pouco mais espessa para responder esse estímulo. Às vezes, você anda muito na praia, tem um costume de ir para areia quente, pessoas que trabalham nesse ambiente, acabam que a pele vai ficando um pouco mais grossa, como uma forma de adaptação. Esse pessoal que gosta de jogar bola e coisas do tipo, descalço, por causa do trauma mecânico, acaba também tendo uma hiperceratose. Então, isso aqui são exemplos de quando o tecido ele vai aumentar a quantidade de células para dar uma proteção a ele mesmo. Certo. E aí, uma das nossas lâminas, ela vai ser da hiperplasia prostática benigna, que é basicamente, antes, para a gente entender mais ou menos, é que a gente tem a próstata. Eu acho que vocês, inclusive, estão vendo isso na histologia, que é um órgão exócrino que tem como função a produção de líquido seminal, que vai nutrir o esperma e tem a função também de lubrificar. A próstata, ela precisa de testosterona para a manutenção dela.
Com o passar da idade, os níveis de testosterona, eles vão cair. É algo fisiológico, é normal que isso aconteça. Mas a próstata, ela tem um sistema parecido com a da tireoide, que quando tem menos testosterona, ela vai aumentar de tamanho para ver se consegue aumentar a captação da testosterona. Então, por isso que é muito comum que homens mais velhos tenham esse aumento da próstata, porque a testosterona vai caindo de forma natural, fisiológica, e a próstata vai aumentando de volume para ver se consegue captar mais testosterona. E aí, é uma das primeiras lâminas que a gente tem, que é da hiperplasia prostática. Eu primeiro trouxe aqui um print da lâmina quando ela está normal. Aqui tem as células ductais, o líquido seminal. E nesse próximo slide, quando ela está hiperplasiada, um aumento das células. Quando a gente compara uma ou outra, eu sei que causa um estranhamento, porque aqui parece que tem menos células do que nessa aqui, né? Parece que tem menos células, mas é porque com o aumento das células também tem um aumento dos ácidos. E aí a célula fica mais espaçada, digamos assim, como o local aumenta, os ácidos aumentam, ela fica um pouco mais solta, digamos assim, mais... Esqueci a palavra, mas elas estão aumentadas de fato, mas os ácidos aumentam e aí não dá essa impressão tão cheia. Mas o aumento celular está aí presente por causa dessa hiperplasia prostática benigna, na tentativa de aumentar a captação dessa testosterona. Ingrid, Diga. ela seria irreversível, né? Sim, é reversível. Tanto que um dos tratamentos, se a pessoa não tiver o risco assim, de câncer, pode ser fazer essa reposição de testosterona e ela pode voltar ao normal. Isso aqui é reversível. Hiperplasia é reversível. Quando não é reversível, a gente já vai estar falando de algo mais de neoplasia, que é também muito comum, né? O câncer de próstata. Mas a hiperplasia é reversível. Certo. E aí, por último, a gente tem a atrofia, que ela pode ser também por uma redução do estímulo hormonal. Então, como a gente viu, eles podem, por exemplo, a próstata ela aumenta, mas aí a gente também tem como exemplo um outro tecido que ele vai ser dependente do hormônio, por exemplo, o testículo, ele também é dependente do hormônio, sendo que quando a testosterona começa a baixar, isso pode ser tanto por algo fisiológico como algum medicamento que faça a testosterona baixar, o testículo ele vai sofrer uma atrofia, porque não tem mais quem estimule. Aí ele vai sofrer uma atrofia. Assim como eu também posso ter uma atrofia ovárica devido à menopausa. Vocês sabem que quando a mulher ela entra na menopausa, ela diminui a produção hormonal de estrógeno e progesterona. Isso vai fazer com que não tenha mais um funcionamento normal do útero. Ele não vai precisar, digamos, ficar espessado e tudo mais. Então, eu vou ter uma atrofia ovárica. Tanto isso pode acontecer com os ovários, com o útero de fato, e aí quando a mulher ela entra na menopausa. No caso, essa é uma atrofia ovárica, que os ovários eles dependem também dos hormônios, de estrógeno e da progesterona. O útero ele também vai fazer meio que o mesmo mecanismo, porque eles precisam do hormônio. Tanto que, às vezes, as mulheres, quando entram na menopausa e sentem muitos sintomas, elas começam a terapia hormonal, justamente para evitar isso. Certo. E aí, a gente tem a displasia. A displasia, ela não entra na parte de adaptação celular. Adaptação celular, como eu já comentei com vocês, são aqueles 4. Da hiperplasia, hipertrofia, atrofia e a metaplasia. A displasia já é algo que não entra nesse processo de adaptação celular. Ela vai ser um conjunto de alterações patológicas que caracterizam a perda da diferenciação. E aí, lembra, quando eu falo de perda de diferenciação, já vou ficar mais atenta a algo cancerígeno. Então, aqui, ó, ela pode estar presente em lesões pré-cancerígenas ou em realmente algum dos tumores benignos. Então,
ela pode ser uma possível evolução da metaplasia e da hiperplasia. Então, como eu já comentei, as adaptações celulares, elas não vão ser capazes de formar uma neoplasia, como, por exemplo, a metaplasia, a hiperplasia, ela não vai levar a um câncer, um tumor, mas ela pode levar se ela tiver associada a algum dano ao DNA. E esse dano ao DNA pode acontecer por vários fatores etiológicos, como, por exemplo, o estresse oxidativo que eu comentei com vocês. E aí, quando a gente fala desse assunto, a gente entra na displasia colônica, que é uma das lâminas que foram apresentadas para vocês na aula prática de vocês. Então, aqui eu recortei a lâmina grande para vocês verem. Nessa parte, eu tenho uma região não afetada, onde eu estou colocando o mouse, eu tenho uma região não afetada. Vocês conseguem ver o tecido normalmente. E aí, nessa parte aqui, eu vou ter já o espessamento desse tecido. Já falo com vocês. Basicamente, isso pode acontecer quando eu tenho inflamação crônica do meu intestino. Pode ser, de fato, para alguma doença que gera essa inflamação crônica, como doença de Crohn, como se eu tiver uma inflamação crônica provocada, por exemplo, quando aquela pessoa tem intolerância à lactose e ela não se importa e sempre se expõe, ou uma doença celíaca, algo que faça eu ter uma inflamação crônica. Então, isso vai gerar estresse oxidativo, essa inflamação crônica gera estresse oxidativo e pode causar dano ao DNA. E aí, quando eu tenho dano ao DNA, que eu tenho que me preocupar. E aí, isso aqui vira um processo hiperplásico e com potencial de fator de risco para o câncer coloretal. A displasia, ela tem um potencial de fator de risco para o câncer, já que ela já vai apresentar um dano ao DNA. E aí, devido a essa inflamação crônica, eu vou ter a displasia colônica. E aí, como eu já comentei com vocês, esse aqui é a parte do tecido normal que eu destaquei aqui. E nesse próximo slide, eu destaco aqui o tecido que já é alterado, que eu tenho aqui um aumento muito considerável do epitélio. Vocês até conseguem ver onde que eu estou colocando aqui o meu mouse. Aqui é a parte normal e aqui é a parte afetada. Aqui eu tenho uma hiperplasia que, por ela só, não é algo de risco, mas como ela está associada ao estresse oxidativo, que tem potencial de causar um dano ao DNA, aí sim eu vou ter um potencial fator de risco para o câncer, certo? Então, tá aqui, eu vou ter um aumento no meu epitélio muito considerável. E aí, gente, alguém tem alguma dúvida sobre as coisas que eu apresentei? Porque, se não tiver, eu já vou partir para as questões. Tudo ok. Tá certo. Tudo certo. Show. Certo, eu vou ler e a gente vai respondendo juntas. Traumas crônicos de baixa intensidade levam à adaptação celular para se adequar aos novos estímulos. Considerando as imagens abaixo, perceba-se notável alteração da espessura do epitélio de revestimento da imagem da esquerda para a direita, assinale a alternativa que está associada a esse aumento do tamanho epitelial. Destaquem aqui. Percebe-se notável alteração da espessura do epitélio. O que é que vocês acham que é? Eu vou fazendo logo, para a gente não demorar muito, já que eu acho que vocês estão cansados. Mas, basicamente, é hiperplasia. Principalmente quando eu tenho tá aqui, ó. Notável alteração da espessura do epitélio, associado aqui a um trauma crônico de baixa intensidade. E essa alteração de espessura do epitélio, e a gente vê que o epitélio ele aumenta muito em comparação da esquerda para a direita, a gente já tem a hiperplasia, que é o aumento da quantidade de células. Questão 2. Ele gosta muito de fazer esse modelo de questão, que é ele botar tipo uma avaliação da lâmina. E aí tem aqui, considerando as características microscópicas do laudo abaixo, aí tem
Fragmento de mucosa revestida por epitélio pavimentoso estratificado com áreas hiperparaceratinizadas, exibindo oratrofia, oracantose com papilomatose, degeneração vascular, espongiose e exostose focal. A lâmina própria é constituída por tecido conjuntivo fibroso densamente colagenizado, exibindo feixes de fibras colágenas com orientação variada. Em inúmeros fibroblastos jovens, volumosos e fibrosos, visualizam-se ainda vasos sanguíneos ectásicos, tecido muscular esquelético, lóbulos de glândula salivar menor e feixes vasculonervosos sem peculiaridades. Considerando as características dos processos de adaptação celular, assinale a alternativa que corresponde à hiperplasia tecidual. E a gente tem aqui os inúmeros fibroblastos jovens. Fibroblastos jovens, então, vai indicar esse aumento do crescimento da multiplicação celular, inúmeros fibroblastos jovens devido ao processo de adaptação celular. Gente, se vocês estiverem escutando meu gato, me perdoem. Quando ele começar a miar, tá, Maria? Certo. A outra questão também é parecida. Eu vou ler logo essa parte aqui de baixo, que é: considerando as características dos processos de adaptação celular, assinale a alternativa que corresponde à atrofia tecidual citada acima. E a gente tem aqui, ó, fragmento de cisto representado por parede focal revestida por fina camada de epitélio pavimentoso, estratificado, aí o restante. Então, eu vou ter uma fina camada do epitélio, como se ele de fato tivesse sofrido uma atrofia. Então, se eu tenho uma diminuição do estímulo que eu estou dando naquele tecido, ele vai atrofiar, e aí isso pode gerar, no laudo, uma fina camada daquele epitélio. Certo, partindo para a quarta questão. Considerando as imagens expostas abaixo, identifique o processo de adaptação celular pelo qual o tecido-alvo está passando da esquerda para a direita. E aqui, eu já consigo saber que vai ser um processo de hipertrofia, porque eu estou falando de um tecido muscular. E aí, o tecido muscular ele não tem essa capacidade de multiplicação. Então, esse vai ser um processo de hipertrofia, justamente pelo tecido acometido. Então, quando vocês estiverem também fazendo prova, vocês prestem atenção em qual tecido que foi colocado naquela lâmina e coisa do tipo, porque só assim, só desse jeito já dá para matar muita coisa. Gente, por hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida? Tudo tranquilo. Ingrid, eu tenho uma. Tu pode voltar na questão 3. Pronto, eu queria só saber o que é essa densa exudação que tem no item D. É produção de exudato. Pera, tá aqui, ó. Quando a gente fala da inflamação, isso foi até tema de aula passada, de inflamação aguda, que quando um tecido ele sofre algum tipo de lesão, ele vai ter um processo inflamatório, é fisiológico. E aí vocês podem ter tanto o transudato quanto a exudato, que é a saída do líquido. E aí o exudato, quanto o transudato, eles vão se diferenciar pela saída de proteínas. O transudato vai ter baixo número de proteínas, o exudato um aumento desse número de proteínas. E aí, quando a gente está falando de uma inflamação, principalmente aguda, aí pode ter, por exemplo, uma exudação polimorfonuclear de neutrófilos associada a algo agudo. Tá certo, obrigada. Nada? Mais alguma coisa? Gente,